A paz do Senhor Jesus. Eu venho nesse momento mais uma vez fazer uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações. A palavra do Senhor lá em 1 Samuel vai nos contar a história de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, eles eram os filhos de Eli, o sumo sacerdote lá do templo, lá em Siló. Nós conhecemos a história de Ana, que quando Ana ela foi orar por Samuel para que o Senhor desse a ela um filho, e ela orou, pediu a Deus um filho e falou que se o Senhor fizesse com que ela concebesse, tivesse um filho, ela o entregaria para o Senhor, o consagraria ao Senhor para que vivesse no templo por toda a tua vida. Nós sabemos, nós conhecemos a história de Samuel. Samuel, ele foi entregue para que ele fosse estivesse aos cuidados de Eli, e a palavra nos fala que o Senhor, ele fala com Samuel. Samuel, a princípio, por não conhecer ainda o Senhor, ele acha que era Eli que estava chamando, mas na realidade quem estava chamando ele era o Senhor. E o Senhor entrega uma profecia muito forte contra a casa de Eli para Samuel. E Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes na casa do Senhor, eles trabalhavam na casa do Senhor, mas nós vemos pela Bíblia, pela história bíblica, que eles eram dois jovens que não tinham temor ao Senhor. Eles profanavam aquilo que era santo, eles se deitavam com várias mulheres, eles não estavam nem aí para as leis e os mandamentos do Senhor. Eles pegavam das melhores ofertas, dos melhores sacrifícios para eles. E a palavra nos diz que o Senhor abominou aqueles dois jovens. O Senhor desejava a morte daqueles dois jovens. Então o Senhor, ele chama Samuel, e Samuel, ele se levantaria como sacerdote no lugar daqueles dois jovens que não tinham compromisso com o Senhor. O que nós entendemos dessa história? Nós entendemos que Eli, que era o sumo sacerdote naquele lugar, ele não tinha autoridade sobre os seus filhos. Ele advertiu os teus filhos, ele falou com os teus filhos que aquilo que eles estavam fazendo era abominável diante do Senhor, que aquilo que eles estavam fazendo estava levando muitos ao erro, ao pecado, estava desviando muitos, estavam levando muitos para o caminho errado, e que o Senhor, se o Senhor estava realmente indignado com aquela situação, mas a palavra nos fala que ele simplesmente advertiu brandamente os teus filhos. Ele não teve um pulso firme com os teus filhos. Então os teus filhos, eles continuaram fazendo o que era errado na casa do Senhor, na presença do Senhor. Eles continuavam participando das coisas santas, mas na realidade eles estavam imundos, eles estavam impuros, eles diante dos olhos do Senhor, eles eram abomináveis. E muitas das vezes acontece isso nos nossos dias. Quantos sacerdotes, quantos pastores, quantos líderes, quantas pessoas que são membros, que servem na casa do Senhor, vivem uma vida profana, vivem uma vida realmente distante da santidade do Senhor, distante da vontade do Senhor, distante daquilo que o Senhor deseja para elas. Essas pessoas vivem uma vida de mentira, uma vida de farsa, uma vida de engano, uma vida totalmente abominável diante dos olhos do Senhor. E a palavra nos fala em 1 Samuel 4 que o povo sai a pelejar contra o povo filisteu. O povo de Deus, o povo de Israel sai a peleja. E o povo de Israel estava acostumado a pelejar, estava acostumado a ganhar as guerras, mas naquele dia seria diferente. A palavra nos diz que quando eles foram contra os filisteus,
eles começaram a serem derrotados, eles começaram a perder a batalha, a perder a guerra. E a palavra nos diz que eles voltaram até Siló, né, no templo, pegaram a Arca da Aliança e trouxeram para o meio do povo, para a guerra, porque eles diziam: se a Arca da Aliança estivesse com eles, eles venceriam a guerra. Por quê? Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do teu povo. E toda a vez que a Arca da Aliança era levada à frente da batalha, o povo de Deus vencia, o povo de Israel vencia. Só que naquele dia tudo aconteceu diferente. A palavra nos diz que eles trouxeram a Arca da Aliança, o povo jubilou, o povo cantou, o povo ficou eufórico, porque sabiam que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava no meio deles. E a palavra nos diz que quando o povo filisteu ouviu aquela algazarra, aquela bagunça, eles sabiam que a Arca do Senhor estava no meio do povo, a Arca da Aliança estava com o povo. E eles ficaram com medo, porque eles conheciam o Deus de Israel, eles sabiam que o Deus que estava com o povo de Israel é o Deus que faz com que o mar abra para que o povo venha passar seco. Eles sabem que o povo que o Deus que estava com aquele povo era o Deus que fazia muralhas cair. Eles sabiam que o Deus que estava com o povo de Israel era um Deus todo-poderoso. Então eles ficaram com medo. Só que eles falaram: ei, vamos pelejar, para que nós não tornemos escravo, para que nós não venhamos estar sendo escravo como esse povo foi lá no Egito. Venhamos lutar, vamos à peleja, vamos pelejar. E eles foram, e eles acharam que não ia ganhar. Só que naquele dia algo aconteceu diferente. O povo filisteu derrotou o povo de Israel. O povo de Israel foi derrotado. Ofni e Finéias, os dois sacerdotes que profanaram o que era santo, que tocaram naquilo que era santo, que profanaram o nome do Senhor Jesus Cristo, que estavam vivendo uma vida de pecado, foram mortos. E o pior, a Arca da Aliança foi tomada, a Arca da Aliança foi levada, a Arca da Aliança foi arrancada do meio do povo de Israel, do meio do povo de Deus. E a palavra nos diz que saiu daquele meio daquela multidão e foi até Eli. Quando chegou lá, vendo o alvoroço, ouvindo o alvoroço, Eli perguntou o que estava acontecendo. E ele já estava velho, a palavra nos diz que ele já estava velho, já estava cego. E quando ele soube que a Arca da Aliança, a Arca do Senhor, havia sido levada, a palavra nos diz que ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. E a mulher de Finéias, sabendo que o seu sogro havia morrido, que o seu genro, que o seu esposo havia morrido, a palavra nos diz que ela estava grávida, estava prestes a dar à luz. Ela deu à luz a um menino e colocou o nome do menino Icabod, ou Icabode. Foi-se a glória de Israel. A palavra nos diz que a mulher, ela falou Icabod, foi-se a glória de Israel. Coisa triste, meu irmão, é quando a glória de Deus ela vai-se embora da nossa vida. Coisa triste é quando nós perdemos a glória do Senhor. Aquela mulher, ela sabia que a presença do Senhor tinha sido retirada do meio do povo. E quando a presença de Deus é retirada do meio do povo, infelizmente, nós vemos, a derrota sobre as nossas vidas. Quando a presença de Deus é retirada de nós vivemos uma vida sem sentido aqui. Nós vivemos uma vida fútil, nós vivemos uma vida totalmente desesperançada. Agora, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que havia vencido muitas batalhas, agora foi envergonhado. Sabe
da desobediência, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Ofni e Finéias, eles profanaram o que era santo, eles brincaram com as coisas de Deus e eles tiveram a sua recompensa. E quantos hoje têm perdido a presença de Deus, a glória de Deus, aquilo que há de mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, porque tem vivido uma vida de pecado, uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida totalmente afastada da presença de Deus. Neste momento, o Senhor, Ele quer que você venha colocar a tua casa em ordem, colocar a tua vida em ordem. Olha para a tua vida e veja se a presença do Senhor ainda está aí. Ou será que você vai falar igual aquela mulher e acabou? Foi-se a glória do Senhor. A glória do Senhor se retirou da nossa vida. Ei, busque a presença do Senhor. Busque de novo a glória do Senhor. Busque de novo essa presença maravilhosa, porque com a glória do Senhor nós somos mais do que vencedores, mas sem ela nós vamos continuar sendo perdedores, e o pior, nós não vamos conseguir viver para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você venha nesse momento estar fazendo uma reflexão e buscando, se preciso for, de volta essa glória. Não fale igual aquela mulher, não acabou. A glória do Senhor não se foi. Não permita que a glória do Senhor ela se vá. Busque incessantemente essa graça, essa glória, essa presença maravilhosa, para que a tua vida ela venha ter sentido aqui, para que a tua vida ela venha ser uma vida diferenciada, para que o mundo olhe para você e veja a diferença. Ei, busque a glória do Senhor. Não deixe que a glória do Senhor ela venha embora da tua vida, porque é a glória do Senhor que faz a diferença nas nossas vidas. É a glória do Senhor que nos faz diferentes nessa terra. É a presença do Senhor que nos mostra que nós estamos indo pelo caminho certo. O Senhor, Ele breve vem buscar a tua igreja, e que você nesses últimos tempos venha buscar como nunca a glória, a presença do Todo-Poderoso Deus. Que Deus Ele venha estar abençoando a tua vida, e que você venha estar buscando como nunca a glória do Senhor sobre a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.